Gente bonita e maravilhosa, uma boa noite. Olha, já está uma hora um pouco avançada da noite e eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Tive um dia maravilhoso, graças a Deus. Mais um dia de vida, né? Que eu tive e estou aproveitando esse momento de paz e tranquilidade para eu gostaria de fazer a leitura de mais um versículo do livro de Judas. Na Bíblia Sagrada que eu estou fazendo a leitura do livro de Judas. E fiz a leitura do versículo 1, do versículo 2 e pretendo, né, com a graça de Deus, se for da vontade de Deus, ler o versículo 3. A semana passada, nas duas últimas semanas, consegui, né, com a graça de Deus também, fazer a leitura do Evangelho de Mateus e parei no Evangelho de Marcos, li 6 ou 7 capítulos do Evangelho de Marcos. E hoje também eu estava escutando o rádio gospel, né? E muitas coisas interessantes. Eu vi um debate muito bacana na rádio com a pastora, que é uma cantora muito famosa. Eu achei que ela falou coisas maravilhosas no debate. Foi um debate com pastores, de um debate muito construtivo. Gostei muito de ter assistido, presenciado, ouvido, né? O rádio a gente escuta. E eu também escutei agora um programa com uma história muito interessante, com um pastor também da Associação de Pastores do Rio de Janeiro. Contou a história do inseto que tem asas, né? Eu agora estou na dúvida do nome do inseto, mas era uma história muito interessante, porque ele tem tudo, conforme o pastor estava falando, tem tudo para não voar. Parece que é dado como sendo um inseto que seria imperfeito, porque não voa ou tem uma aerodinâmica, uma forma, um formato que não voaria, não conseguiria voar, não conseguiria fazer as coisas. Mas esse inseto ele contraria, ele justamente porque ele não escuta também, ele tem uma outra característica que ele não escutaria, não ouviria os sons, né? E por não ouvir os sons, ele consegue voar, porque ele justamente não. Então, são ensinamentos, né, que a gente tem na vida e a gente consegue. E eu também tenho uma corredora muito bacana lá de Petrópolis, que eu fiz a amizade. Ela me fez o pedido aqui no Facebook na data de hoje. Eu corri o circuito de Petrópolis, então eu tive a oportunidade de conhecer grandes corredores, que lá em Petrópolis tem, né? Eu conheci grandes corredores lá em Petrópolis. E aí ela me fez a amizade, é uma corredora master. E ela colocou no perfil dela que a faculdade da vida, ela é formada na faculdade da vida. E ela colocou assim, existe outra melhor. Eu tenho, isso com certeza é discutível, né? Porque o estudo é muito importante, a gente aprende muita coisa. E a ciência, a filosofia, tudo é importante. A gente não pode nem diminuir nada. Mas eu também tenho tenho uma visão que eu concordo, eu entendo o pensamento dela, né? Porque a gente aprende muito também com a vida. A gente também aprende muito com as pessoas no nosso dia a dia, com a experiência de vida nossa e das outras pessoas, né? Tanto que quando a gente tem a oportunidade de ver alguém falando sobre as suas experiências de vida, as suas lições, né, durante as suas vidas, é uma oportunidade que a gente deve aproveitar
porque a gente aprende com a vida, né? Aprende com as experiências. E quando isso já é dado mastigado para a gente, mas muita gente não dá, talvez não dê o devido valor às experiências de vida das pessoas, né? E aí elas podem ser que sim ou que não, elas vão aprender, né? Tomando as bordoadas ou não, ou por outros meios, né? Com a vida. Mas vamos aqui à leitura. Mas aí o pastor falou do incerto e fez um parâmetro com a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Para que a gente não escute as pessoas, né? As opiniões negativas, para que a gente também possa voar, né? Ele falando, porque às vezes são muitas as previsões negativas, as opiniões negativas, né? Os processos, eu estou querendo aqui achar o livro de Judas, mas é tão fácil, porque é o penúltimo livro da Bíblia, é antes do Apocalipse. E Judas, então são dois Judas, né? Ou tem o Judas Iscariotes, que é o mais comentado, que foi o traidor, né? Mas esse Judas, gente, é o Judas que muita gente sabe, não precisa nem falar, mas é o Judas Tadeu na Igreja Católica, é conhecido como São Judas Tadeu, né? E outras igrejas que, né, tem se referem ao apóstolo como São Judas Tadeu. E ele tem essa carta, né? E é uma carta muito bonita. Então, eu fui, também sempre falo que eu fui campeã, sou corredora de rua, e fui campeã. Campeã, gente, eu tenho tanta felicidade de falar isso, porque eu gosto tanto, aprendi a gostar de correr, do esporte, gosto muito do esporte. E fui campeã em uma corrida, né, promovida pela Igreja Católica no dia onde se lembrou e se festejou a vida desse apóstolo, né, que escreveu essa carta na Bíblia, lá em Bangu, aqui na Zona Oeste. Então, gente, vamos aqui ler. Vou tentar, gente. Olha, tá à noite, tá complicado para ler. Mas aqui o versículo 4, né? 3 e 4. Caríssimos, tendo um novo desejo de vos escrever, veio-me uma grande vontade de vos mandar uma exortação para lutardes pela fé transmitida aos santos, uma vez por todas. Então, aqui ele fala algo importante, né? Ele teve esse desejo de escrever para que nós lutássemos pela fé transmitida aos santos de uma vez por todas. Olha, é muito sério o que ele está falando aqui, porque nós temos que lutar pela fé transmitida aos santos. Então, é uma mensagem forte. Eu tô assim, eu passo para as pessoas. Tem muita situação, a maneira como a gente passa, depois as pessoas elas vão colocar, né? Características, vão falar, não, você tem que analisar a Bíblia segundo isso, segundo aquilo, segundo aquilo. Mas eu tenho essa análise segundo o que o Espírito fala ao meu coração. Vânia, boa noite. Muita felicidade. E aí está falando que a gente deve lutar pela fé. É uma palavra que é muito séria. A gente tem que lutar pela fé. Lutar pela fé. Porque a fé é algo, é uma certeza, né? Mas a gente tem que lutar. Então é algo que, assim, só da gente falar, a gente já percebe, né? Lutar pela fé. Lutar pela fé. Porque a nossa fé, o que é a nossa fé? É nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas, recebeu essa fé de Jesus. Ele foi um apóstolo. É tão simples, né? Ele recebeu essa fé, a vida de Jesus, e aí a gente tem que lutar para ser fiel a Deus, para continuar nesse caminho,
né, de Jesus, para continuar na presença de Jesus, para não sair dessa presença, porque a gente está no mundo. A gente está no mundo e a gente quer ficar na fé. Mas a gente sabe que, infelizmente, Vânia, boa noite, tá? Um grande beijo para você. Tenho muita saudade também da corrida, principalmente em Paquetá, né? A gente se encontrou lá, foi tão bom. Então, a gente tem que lutar pela fé, porque a gente vive em um mundo em que o mundo, ele pode ter uma aparência de estar na presença de Jesus, porque talvez seja conveniente para o mundo dizer que o mundo está optando por Jesus, né? Está respeitando os seus apóstolos, as pessoas, mas a gente sabe que muita coisa leva a gente a desviar da fé, né? Desviar o nosso foco da fé, desviar. A gente quer ter aquele momento de ficar ali quieta, fazer uma meditação, fazer uma situação da gente se colocar na presença de Deus. E a gente sabe que a gente não é respeitada. Eu vou falar a verdade, gente. Muitas vezes a gente não é. A gente quer, é verdade. A gente quer ficar quieta ali na graça de Deus, quer ler a Bíblia, quer fazer uma oração, quer ficar em paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. E aí a gente quer ter esse momento, a gente fala, gente, respeita o nosso tempo. Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas o mundo, ele não, gente. O mundo, ele quer você batendo 180 por hora. Então, se você estiver quieta ali na graça de Deus, falando Jesus, 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 vai ter muita gente. Vai falar assim, não, você tem que ficar. Você não pode, você tem que falar comigo, olha para minha cara, e não sei mais o que, e olha para lá, olha para a janela, olha para o chão. Pensa numa coisa, fica preocupada, fica angustiada, pensa no dia de amanhã, olha a sua roupa, olha o seu dinheiro, não sei o que, e você quer ficar na graça do Senhor Jesus. Você quer ficar na paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz, né? É essa fé que a gente tem. Jesus nos deu a paz. A paz está conosco, fique conosco e vá para as pessoas também. A gente gostaria que o mundo vivesse em paz, vivesse na cura, na graça e na libertação, né? A gente quer a igualdade, a fraternidade, né? Como as pessoas falam, todo mundo fala, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas aí como é que vai ter liberdade se as pessoas não podem ter liberdade? Se você fala assim, olha, eu quero ter um momento agora sossegado. Aí a pessoa fala, você não tem essa liberdade. Você tem que falar comigo, você tem que fazer aquilo, você é obrigado a fazer aquilo. Isso não é uma liberdade, gente. Vamos falar a verdade. Então, o mundo quer, de uma certa forma, tolerar a liberdade das pessoas, né? E tem a questão da igualdade. Será que as pessoas são iguais realmente? Tem as pessoas que podem ter um momento assim, outros já não podem. E a fraternidade? Fraternidade, você se colocar no lugar do outro, é tanta gente para apontar dedo, né? Fraternidade, é tanta gente para falar, ó, você é maluca, você é crente, você é maluca, você tá querendo falar de Jesus, você é doida. Por que você não faz isso? Você não seja igual a todo mundo. Não vou falar as coisas que todo mundo faz, mas se você for apontar dedo, tem três dedos apontados para você, né? E as coisas que você faz não parecem maluquice também? Então, a nossa fé, muitas vezes, a gente tem uma fé, a gente é dado como maluca no mundo. A gente é dado. Aqui, meu hidratante. A gente é dada como doida. Você tem uma fé baseada no Espírito Santo. Ainda mais você vivendo o sobrenatural de Deus. Você veja, quando você vive o sobrenatural de Deus, aí que o mundo fala, você vai te interna. O mundo te interna em uma clínica psiquiátrica. Se você viver o sobrenatural do Senhor Jesus,
o mundo te interna numa clínica psiquiátrica. E aí os próprios tem gente que vai falar, ó, você tem a sua fé, gente. Jesus, Jesus, ele pode agir no sobrenatural também, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que falar isso, porque daqui a pouco eles vão começar a internar todas as pessoas que têm o dom do Espírito Santo em clínicas psiquiátricas, né? Mas a gente tem que falar que Deus ele age também no sobrenatural, tá? Ele age no natural e age também no sobrenatural. Qualquer dia vocês leem, todo mundo sabe as passagens da Bíblia, né? Jesus realizou milagres, gente. Então vocês acreditem, tenham fé e vamos lutar pela fé, vamos lutar, porque as pessoas querem desacreditar a nossa fé, querem internar a gente em clínicas psiquiátricas, internar os crentes, mas Deus ele age também na nossa vida, no natural e no sobrenatural, tá bom? Jesus, a Páscoa, gente, é a libertação do povo. Na parte antiga, com Jesus, né? É a ressurreição. Mas e tudo isso é o sobrenatural de Deus também, tá bom? Tudo isso é o sobrenatural de Deus. A nossa salvação, a nossa salvação com nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, espero ter passado a mensagem, né? Da nossa luta pela fé. Vamos lutar pela fé. É uma luta. Nós somos o exército de Cristo. E Jesus está vivo, gente. Está vivíssimo. Vivíssimo. Eu não sou nada. Eu exercito sempre a minha humildade. Senhor, que eu possa nesse dia mais uma vez exercitar minha humildade, me colocar diante de Ti, saber que eu não sou nada, né? Todos nós vamos ser um dia vamos morrer e depois que morrer, né? Quem morre, né? A gente não sabe porque a Bíblia tem outras passagens, tem o arrebatamento, tem isso, tem aquilo, mas Deus é que sabe que vai dar o destino de cada um. Mas quem morreu e desceu à cova, o corpo da pessoa, gente, se tornou um nada, né? Se tornou um nada. Depois que foi exumado, abriu, a pessoa é o quê? Um ossos. Eu estava vendo um vídeo ontem de uma pessoa que foi exumada. Então, tanta vaidade, né? Para que tanta vaidade, tanto apontar dedos, as pessoas quererem ser melhores que as outras? Então, gente, eu quero fazer esse exercício de fé, me colocar na presença de Deus, me humilhar na presença do nosso Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer que Jesus, Ele que é tudo na minha vida e tudo na vida de todos nós. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador. Ele está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vânia, que bom que você me acompanhou. Fiquei tão feliz. Você sempre me dá muita força. Você é muito preciosa para mim. Uma grande amiga. O dia 21, eu não sei se vai ter. Tem a corrida em Raiz da Serra, em Caxias. Se essa situação possa ser que esteja resolvida, né? Vamos torcer que até dia 21 de julho, né? Senão vai ser adiada mais uma vez. E quero mandar um beijo para Rita, esposa do Vinícius, da equipe de Saracuruna. Que no meu vídeo anterior ele pediu para eu dar um beijo pro casal, a mais abençoado de Caxias. Gente, os outros vão ficar com vão puxar minha orelha. Mas eles são muito queridos e muito abençoados. Um casal abençoado. E o Vinícius é um grande corredor. É um corredor top, né? E então eu fiquei. Ele escreveu para mandar um beijo e eu já tinha concluído depois que eu li. Olha, um beijo, Rita. Um grande beijo para você. Deve ser uma mulher incrível, porque o Vinícius é uma pessoa maravilhosa, né? E ele te ama tanto. Então você deve ser uma mulher tão especial como ele, né? Um beijo para o casal, que Deus abençoe e continue, né, abençoando vocês. E a todos que possam estar presenciando esse vídeo. Um grande beijo, beijo, ô Vânia. Felicidade.